Eu sou Luiz Carraza, da Central do Cerrado, e nós vamos trabalhar hoje a aula de cadeia de valor para os produtos agroextrativistas. Nossa aula está dividida em 3 tópicos. Primeiro, nós vamos entender os elementos necessários para a estruturação de uma cadeia agroextrativista. Depois, nós vamos entender como a cadeia se estrutura em termos das etapas do processo produtivo, dos atores envolvidos e como se organiza um mapa da cadeia de valor. Por último, com a contribuição da Sara Mello, do Núcleo de Piqui, nós vamos entender como está estruturada a cadeia do piqui no norte de Minas Gerais. O conceito de cadeia de valor, ele vem da década de 80, trazido por Michael Porter. Ele compreende um conjunto de atividades que são desenvolvidas por uma organização, desde a produção, a transformação, comercialização e consumo dos produtos, e envolve todos os atores necessários para que aquele produto seja produzido, comercializado e consumido, bem como as instituições parceiras e os órgãos de regulamentação. Nos últimos anos, especialmente no Brasil, tem se desenvolvido o conceito de produtos da sociobiodiversidade, que, para além da cadeia de valor, ele traz todos os aspectos sociais, culturais, ambientais e territoriais sobre o produto que está sendo trabalhado. Busca-se, no conceito de produtos da sociobiodiversidade, valorizar a cultura, a biodiversidade nativa, o modo de fazer, as pessoas que estão envolvidas, o território, buscando também distribuir de forma justa e equitativa os resultados econômicos desse processo de produção. O conteúdo que estamos trazendo para essa aula de cadeia de valor foi baseado especialmente na metodologia Value Link, desenvolvido pela Cooperação Alemã no Brasil. Para que uma cadeia de produção agroextrativista seja estruturada, alguns elementos básicos precisam existir para que ela possa acontecer. Em primeiro lugar, é necessário que a oferta do recurso na natureza esteja presente e que as pessoas tenham acesso para colher e aproveitar esse recurso da natureza. A gente precisa também que as pessoas estejam minimamente organizadas para colher, transportar, armazenar e fazer o beneficiamento necessário para a comercialização. Além disso, é necessário que se tenham os equipamentos e a infraestrutura necessária para que a coleta, o transporte, o armazenamento e a comercialização seja possível. Também é necessário que se tenha um aporte de capital de giro para que se possa fazer o pagamento aos extrativistas e custear todas as etapas da operação produtiva, desde a mobilização até o processo de produção, beneficiamento e comercialização na medida do possível. Porém, nada disso roda se não existir a demanda para o consumo desse produto, seja para abastecimento local, para o autoconsumo, ou mesmo para comercialização para mercados locais, regionais, nacionais e até internacionais. Obviamente, quanto mais próximo o mercado que se estiver acessando, menos exigente e menos complexo fica a operação. Agora vamos entender as etapas de estruturação da cadeia de valor. É uma sequência lógica que vai desde o preparo dos insumos, dos equipamentos, da produção primária, da transformação, da comercialização e do consumo. Nessa etapa dos insumos específicos, se organiza todos os equipamentos e insumos necessários para que a produção aconteça. Na etapa de produção é onde acontece o cultivo, a colheita, a produção primária do produto que a gente está trabalhando. Na etapa de transformação é onde acontece o processo de classificação, processamento, empacotamento, a padronização do produto. Em muitos casos,
existe um beneficiamento primário, que às vezes é feito no próprio campo pelo extrativista, e depois um beneficiamento secundário, que é feito nas associações ou nas cooperativas, podendo esse produto passar depois por um outro processo de transformação nas empresas parceiras ou nas indústrias. Na etapa de comercialização é onde acontece a logística, a parte da distribuição e da venda. E por fim, chegamos na etapa do consumo, onde o consumidor adquire o produto para o seu uso. Geralmente, para as comunidades organizarem esse processo de produção, é necessário um planejamento, especialmente para os produtos que não têm o mercado ainda estruturado. Então, em primeiro lugar, é necessário estabelecer relações comerciais com parceiros ou clientes para você entrar na safra com uma meta de produção estabelecida para você conseguir atender a demanda do mercado que você consegue acessar. Tendo essa perspectiva de comercialização garantida, geralmente as comunidades produzem um volume e formam estoques para atender essas demandas e formam estoque extra para atender possíveis novos negócios que ainda não foram fechados ou que ainda não estão estabelecidos. Para o planejamento de safra, é fundamental que se tenha um processo de mobilização, entendimento da capacidade produtiva, considerando a oferta da matéria-prima na natureza, quanto de gente nós temos disponíveis para colher, transportar e fazer o beneficiamento necessário desse produto, a estrutura que a gente tem para armazenamento e a capacidade produtiva das nossas agroindústrias para poder fazer os compromissos e estabelecer as metas de produção. Nessa etapa de planejamento, também são estabelecidos os preços que devem ser pagos aos extrativistas, a quem vai transportar, a quem vai beneficiar, para se ter uma clareza do custo de produção e ter consciência se o preço de venda ele é suficiente ou não para que aquele produto seja produzido e comercializado. Nessa etapa, é necessário também estabelecer as parcerias para que esse produto seja produzido da forma mais otimizada possível e com o menor custo possível. Busca-se parceiros para capacitação, para logística, para armazenamento e todas as outras etapas necessárias para que esse produto seja produzido com o menor custo e melhor eficiência possível. É necessário também fazer um monitoramento da produção para acompanhar se as metas planejadas estão sendo alcançadas e se teremos condição de atender as demandas dos nossos parceiros e a formação de estoque para possíveis futuros negócios. Na agroindústria, também é necessário fazer o planejamento da quantidade de pessoas e insumos necessários para receber as matérias-primas, fazer a transformação e a padronização dos produtos de acordo com as expectativas dos nossos clientes. Compreendida as etapas de produção e os processos de planejamento para que essa produção ocorra, é necessário a gente delimitar de forma muito clara quem são os atores e parceiros que podem contribuir para que aquela produção ocorra. No quadro que vocês estão vendo, nós temos os níveis de atores e os tipos de atores que geralmente atuam nas cadeias de valor da sociobiodiversidade. Então nós temos os operadores da cadeia, que geralmente são os extrativistas, os produtores, a gente tem os beneficiadores primários, os processadores, os comercializadores e as organizações sociais que dão suporte nessa operação. No nível de fornecedores, nós temos todos os atores que podem ser empresas ou organizações que fornecem os insumos, os equipamentos e os serviços necessários para que aquela produção ocorra. No nível de apoiadores, nós temos as organizações de assessoria e assistência técnica e extensão rural, que pode ser pública ou privada.
A gente tem as instituições de pesquisa e de informação, temos também os financiadores de projeto e de fomento, que geralmente apoiam as organizações de base comunitária na estruturação dos seus projetos e de processos produtivos, e temos também os agentes de crédito, que fazem aporte geralmente de capital de giro para que aquela produção aconteça. Temos também os órgãos reguladores, que fazem a regulação referente à legislação ambiental, sanitária, trabalhista, fiscal, tributária e outras inerentes a cada tipo de produto e processo de produção. Nesse tópico, nós vamos compreender como todas essas informações que a gente abordou até agora se organizam na forma de um mapa da cadeia de valor. Nesse quadro que está sendo mostrado agora no vídeo, vocês podem ver na parte superior as etapas do processo de produção, com os processos que precisam ser desenvolvidos para cada cadeia produtiva. Vocês conseguem enxergar e delimitar quem são os fornecedores. Mais abaixo, a gente consegue colocar quem são os prestadores de serviços e apoiadores dessa cadeia produtiva. E por último, lá embaixo, a gente consegue visualizar os órgãos de regulação relacionados a essa cadeia de valor que a gente está trabalhando. Esse mapa ele é interessante que ele mostra, num único esquema, todos os atores envolvidos em cada etapa do processo produtivo dessa cadeia de valor. Então, os atores que vocês veem embaixo da caixinha da etapa de produção são os atores que estão participando e atuando no processo de produção. Assim como os atores que vocês veem embaixo da seta da etapa de transformação são os atores que atuam nessa etapa, assim como da etapa de comercialização e de consumo. Então, através desse mapa, a gente consegue entender como esses atores se interrelacionam e estabelecer estratégias para uma produção de forma mais organizada, estruturada, planejada e eficiente. Olá, meu nome é Sara Mello. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa de formação agroextrativista do Cerrado. Vou falar um pouquinho de como está organizada essa cadeia de valor do Pequi no norte de Minas Gerais. Eu sou colaboradora do Núcleo do Pequi, que é uma rede formada por 20 empreendimentos, dentre associações e cooperativas, que processam diversos derivados de frutos do Cerrado, dentre eles o Pequi, e que estão organizados em 14 municípios. O pequizeiro da espécie Cariocar brasiliense é nativo do Brasil, é encontrado em quase todas as fitofisionomias do Cerrado brasileiro, ocorrendo em maior densidade em áreas de cerradão e no cerrado sentido restrito. Minas Gerais é o estado de maior produção de pequi do Brasil. Essa espécie ocorre em quase todo o Cerrado Mineiro, mas podemos observar que é na mesorregião norte que se destaca por apresentar o maior número de municípios envolvidos tanto na coleta quanto na comercialização desse pequi. E essa cultura extrativista, ela aquece bastante as economias locais, principalmente nos municípios pequenos. Investir na estruturação dessa cadeia de valor do pequi pode ser sim um bom indicador de desenvolvimento econômico sustentável para essas comunidades. Para que tenhamos uma cadeia estruturada, entender quem são os atores sociais, os diversos segmentos que contribuem para levar esse pequi até os seus derivados até o mercado consumidor, ele é fundamental. Por isso, o Núcleo do Pequi ele fez um organograma para visualizar quem são esses atores e como se dá a interação entre eles. No início desse organograma estão os operadores da cadeia, que são os responsáveis pelo manejo dessas áreas de coleta, por coletar esse fruto, processar e enviá-lo para o mercado consumidor. Esses extrativistas, eles são, na sua maioria, grupos informais e familiares, que são os principais responsáveis pela cadeia de pequi in natura. Alguns desses extrativistas, eles se organizam em associações e cooperativas para agregar valor a esse fruto e são responsáveis pelas cadeias da polpa do pequi, tanto congelada quanto em conserva,
também do óleo do pequi, que é um produto nobre em ascensão no mercado. A castanha do pequi também tem se despontado como em ascensão no mercado, é um produto nobre. Também o pequi na sua forma desidratada, né, em forma de farinhas, farofas e temperos, dentre outros produtos. Todos esses operadores, né, eles fornecem esse pequi tanto na sua forma in natura quanto na sua forma processada para um grande leque de mercados que tem crescido a cada ano. Sabemos que a organização comunitária dessas comunidades ele é fundamental para se ter cadeias produtivas mais organizadas e por isso que a organização desses extrativistas em associações e cooperativas eles têm ajudado muito para a estruturação dessa cadeia. Mas ainda encontramos muita fragilidade, primeiro porque é uma economia totalmente invisível, né, para o governo e tomadores de decisão. E com isso, né, esse apoio insuficiente do governo para a estruturação dessas cadeias tem ameaçado a sustentabilidade desses empreendimentos, principalmente devido aos entraves jurídicos de governança e sanitários que esses empreendimentos passam no processamento e comercialização desses produtos. Assim, diversas instituições de apoio ligadas, tanto na assessoria, né, também instituições de pesquisa e as instituições que trabalham com a regulação dessa cadeia, eles possuem papel estratégico, pois identificam oportunidades para fortalecimento dessa cadeia produtiva, prestam assistência técnica a esses grupos, tanto na área de manejo, da coleta do fruto, quanto na parte de processamento, e auxiliam esses grupos, né, na conquista de mercado, auxiliando nos seus negócios e também colaboram para a conquista de diversas políticas públicas. E por falar em política pública, né, entender quem são essas políticas públicas que estruturam a cadeia do pequi pode ajudar esses empreendimentos a solucionar diversos gargalos. Minas Gerais ela é referência em política pública da cadeia do pequi. Em Minas Gerais, desde 92, o pequi é protegido por lei. E junto a essa lei, tem o Fundo Pequi, né, que foi criado para auxiliar na estruturação dessa cadeia. Temos também criado em 2002 a Lei ProPequi, né, que foi criada para a estruturação dessa cadeia produtiva. Quem faz a gestão dessa Lei ProPequi é o Conselho Estadual ProPequi, né, regulamentado pela Secretaria de Agricultura do Estado, onde é um conselho paritário entre a sociedade civil e o governo, né, e eles encontram para tentar encontrar soluções para a estruturação dessa cadeia de pequi. Uma outra política pública também importante, né, que o governo do estado ele reconheceu que a região do norte de Pequi forma um importante arranjo produtivo local de frutos do cerrado. E esse APL, reconhecido pelo governo do estado, colabora em diversos segmentos, principalmente na conquista de linhas de créditos específicas para esses produtores. Uma política importante para a cadeia de pequi in natura é a política de garantia de preços mínimos, a PGPM-BIL, tá? Porque ela auxilia esses extrativistas a comercializar esse pequi in natura nos seus negócios, porque muitas vezes o quilo do pequi in natura ele está muito abaixo do preço mínimo estipulado pelo governo. E se esse extrativista comercializar esse pequi com nota fiscal, o governo ele paga essa subvenção para que esse extrativista não tenha prejuízo nos seus negócios. E acreditamos que essa PGPM-BIL ele pode ajudar muito, inclusive, para que dados reais de produção do pequi sejam informados pelas estatísticas oficiais, porque um dos grandes gargalos da cadeia do pequi é a sua invisibilidade econômica. O que é produzido, na verdade, não é informado nas estatísticas oficiais de produção. E o que colabora muito para que essa informalidade da cadeia aconteça. Então, acreditamos que essa política ela possa colaborar muito nesse processo.